de 680 ações que estão contra a igreja, né? Muitas por calote, a grande maioria, e Valdemiro intacto ali com seu patrimônio. Essa reportagem ela é muito relevante, Fabíola, porque ela ilumina um fenômeno que converte religião no outro ramo de negócio no Brasil, né? Certas igrejas viraram paraísos fiscais a serviço dos seus controladores. E vivem essas igrejas do comércio do único produto que dispensa a formação de estoque, você não precisa ter estoque, e é inauditável, que é a mediação entre Deus e o ser humano. É um produto muito valioso que dispensa o estoque e não se pode auditar. E o caso desse pastor Valdemiro Santiago, que foi exposto aí na reportagem do All Prime, demonstra que a exploração desse mercado da fé, que é um mercado de massa no Brasil, é uma experiência redentora, porque o empreendimento dá certo mesmo quando dá errado. Então, essa Igreja Mundial do Poder de Deus, veja que nome pomposo, né? Está fazendo aí uma excursão pelo inferno da inadimplência, centenas de ações judiciais de cobrança. Mas o fundador, que é esse autoproclamado apóstolo Valdemiro, esse vive num Éden privativo, onde já não há pecados originais. Ali só há uma renda milionária, um patrimônio que inclui mansão, avião, um patrimônio também pendente de explicação, né? E o pior de tudo isso é que esse Valdemiro, ele é só um dente da engrenagem, essa engrenagem religiosa, né? Há na praça muitos outros Valdemiros, esses pastores de resultados, né? Noutros tempos, essas lideranças religiosas, sobretudo as mais midiáticas, elas se contentavam em jantar com poderosos. Hoje elas querem jantar os poderosos. Então já não se contentam em operar como um centrão evangélico, querem o próprio Palácio do Planalto. Elas ambicionam o próprio Palácio do Planalto. Então tem lá uma bancada no Congresso e se articulam para obter nacos cada vez maiores de poder. E nesse negócio da exploração da fé alheia, a última coisa que importa é a busca do divino. Eu estava dizendo mais cedo, Fabíola, escrevi sobre isso, que Jesus Cristo costumava alardear: amai. Esses apóstolos, como o Valdemiro, eles têm outro lema, é pagai, né? Então, o país não pode assistir à perambulação desses personagens sem abrir muito bem os olhos, porque eles estão flertando com o poder político. Eles almejam transformar o Brasil numa espécie de teocracia, né? Então, convém prestar atenção, convém ao Ministério Público tomar as providências devidas, né? E não dá para ficar deixando um personagem como esse. Cada vez que se aproxima, ele vai, quando o patrimônio dele se confunde com o da igreja e ameaçam quebrar o sigilo dele na pessoa física, ele corre lá e paga a dívida da igreja para que isso não ocorra. É preciso que alguém quebre efetivamente esse sigilo, é preciso que essa confusão entre o patrimônio privado do apóstolo Valdemiro e da igreja, que essa confusão se desfaça. É preciso jogar luz sobre esse pântano, Fabiola, esse submundo, porque essa gente quer o poder. E convém ao Estado brasileiro, aí entendido Estado como lato sensu, né? O Ministério Público, o Judiciário, os órgãos de controle, convém vigiar, né? A Receita Federal, ainda outro dia, estava a Receita a ratificar um projeto aprovado sob Bolsonaro que isentava essas chamadas prebendas. Esse pastor recebe aí, desde a pandemia, R$ 100.000 por mês. É possível que essa remuneração tenha até aumentado. Isso tudo é isento de imposto. Alguns pastores de algumas igrejas recebem até resultado pela participação no lucro e operam como negócio, mas têm isenção tributária. Então convém vigiar, convém controlar e convém suprimir os absurdos da atividade religiosa. Religião não é isso, Fabíola, religião é outra coisa. E a gente vê, né, da onde vem esse dinheiro, né, ô Thales? Dos fiéis, né?
esse dinheiro desse patrimônio do pastor. E muito do que foi arrecadado também é até por programa em TV mesmo que ele faz, né? Tem vários vídeos nesse VT aí que está disponível também para as pessoas assistirem e explica um pouco sobre a construção desse patrimônio. O que fazer para proteger esses fiéis, vamos colocar assim, né? Esse caso do Valdemiro, de tantos outros que enriquecem de uma maneira estrondosa e ilegal, mostra que há uma culpa do judiciário sobre o sofrimento da sociedade e até dos outros poderes, executivo e legislativo, na mão dessas pessoas. Por quê? Porque o judiciário é de tal forma lento e leniente e também conivente com essa demora, com essa não punição, que essas pessoas vão se tornando poderosas, riquíssimas e poderosas, e vão ocupando espaço nos outros poderes. Então, o que ocorre? O legislativo hoje está com uma bancada desses pastores monumental. E também tem uma bancada de milicianos, que está lá na bancada da bala, misturada com a bancada da bala, uma bancada de pessoas que agiram à margem da lei e que a lei não fez nada. A justiça não fez nada. Os juízes não fizeram nada, os tribunais não fizeram nada. E eles foram crescendo, crescendo, crescendo. Isso é o que está ocorrendo, que ocorreu nesse país. A leniência do judiciário com relação a essas pessoas, ela faz isso. Eu vou contar um caso. Eu, durante 2 anos, morei no Rio de Janeiro, depois que vim para cá, para Brasília. E lá tive que alugar um apartamento. O sujeito que me alugou o apartamento me chamou e disse assim: olha só, você não tem nenhum patrimônio aqui no Rio de Janeiro e eu estou optando por alugar você e não para esse outro cidadão que tem 2 coberturas, um apartamento, outros 3 apartamentos na Zona Sul, mas eu não vou alugar para ele, vou alugar para você. Sabe por quê? Eu disse, por quê? Porque ele é um cabo da PM. E é evidente que isso aqui é roubado. E que se eu alugo para esse cidadão, ele depois não me paga e eu estou ferrado, não vou ter como receber. Não sei como as pessoas continuam alugando apartamento para essa gente, para esses pastores Valdemiro, para os milicianos, para essa gente que vive à margem da lei, se aproveita da leniência da justiça e está tomando os outros poderes, porque o executivo não cobra não cobra imposto desses pastores, porque o legislativo determinou que não seja cobrado. E o legislativo fez isso porque está tomado por eles, pelo lobby dessas igrejas. Então, é a situação que a gente está vivendo no momento. Nesse caso, acho que a principal culpada é a justiça. É o judiciário que não está tomando providências contra esse tipo de bandidagem.